8 hábitos que separam pessoas comuns das pessoas de sucesso. 2 pessoas começam do mesmo ponto, mesmo talento, mesmo tempo, mesmas oportunidades. Uma decide agir como se o tempo fosse precioso. A outra age como se sempre houvesse amanhã. 5 anos depois, uma construiu algo sólido. A outra ainda está tentando entender por que nada mudou. Isso não é azar, não é sorte. É mentalidade aplicada em hábitos invisíveis, repetidos quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas acredita que o sucesso chega quando a motivação aparece, quando a confiança vem, quando o cenário melhora. Pessoas de sucesso pensam diferente. Elas sabem que clareza vem depois da ação, não antes. Elas não esperam se sentir prontas. Elas se movem, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem aplausos. É aí que tudo começa a se separar. Este vídeo não é sobre hábitos populares, nem conselhos óbvios que você já ouviu 1000 vezes. Aqui você vai encarar comportamentos silenciosos, quase invisíveis, que moldam disciplina, foco e crescimento pessoal ao longo do tempo. Alguns deles vão confrontar sua forma atual de viver. Outros vão explicar exatamente por que você sente que trabalha muito, mas avança pouco. Se você sente que nasceu para mais, mas ainda não construiu o que deseja, preste atenção. Um único hábito aplicado com consistência é capaz de mudar completamente sua trajetória. E o primeiro deles já começa agora, porque tudo na vida muda no momento em que você decide agir antes de se sentir pronto. Hábito 1. Tomar decisões antes de estar pronto. Tomar decisões antes de se sentir pronto é o divisor silencioso entre quem avança e quem permanece no mesmo lugar. A maioria das pessoas acredita que primeiro vem a segurança, depois a ação. Pessoas de sucesso funcionam ao contrário. Elas entendem que a segurança é construída depois que o movimento começa. Esperar estar pronto é uma forma elegante de adiar a própria evolução. Toda decisão importante da sua vida vai carregar algum nível de medo. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de crescimento. O problema começa quando você interpreta o medo como um aviso para parar, quando na verdade ele é apenas um aviso de que você está saindo do território conhecido. Pessoas comuns recuam nesse ponto. Pessoas de sucesso avançam com cautela, mas avançam. Repare como a mente tenta te proteger criando desculpas sofisticadas. Falta de tempo, falta de preparo, falta de dinheiro, falta de apoio. No fundo, o que existe é o medo de errar, de ser julgado, de descobrir que talvez você não seja tão bom quanto imagina. Mas existe algo ainda mais perigoso do que errar. É nunca se permitir tentar e viver com a dúvida constante do que poderia ter sido. Quando você decide agir antes de se sentir pronto, você envia uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Você está dizendo que não precisa de condições perfeitas para se mover. Você está assumindo o controle. Essa decisão muda sua identidade de alguém que reage para alguém que lidera a própria vida. E identidade é mais forte do que motivação. Pense em quantas oportunidades você perdeu porque esperou demais. Quantas ideias morreram na sua mente porque você queria garantir que tudo daria certo antes de começar. Pessoas de sucesso entendem que o caminho se revela durante a caminhada. Elas começam imperfeitas, ajustam no processo e aprendem com o impacto real, não com simulações mentais infinitas. A ação cria clareza. A ação cria confiança. A ação cria disciplina. Não existe autoconfiança sem experiência prática. Não existe crescimento pessoal sem exposição ao erro. Cada decisão tomada no momento certo, mesmo com medo, fortalece sua capacidade de decidir novamente no futuro. E isso gera um efeito acumulativo que poucas pessoas percebem. Ao longo do tempo, quem age antes de se sentir pronto desenvolve uma tolerância maior ao desconforto. O desconforto deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal de progresso. Essas pessoas param de romantizar a perfeição e passam a respeitar a consistência. Elas sabem que não precisam vencer todos os dias, mas precisam aparecer todos os dias.
Existe uma diferença brutal entre estar preparado e estar paralisado. Preparação tem prazo. Paralisação é infinita. Pessoas comuns confundem uma coisa com a outra e chamam medo de planejamento. Pessoas de sucesso colocam um limite claro. Elas se preparam o suficiente e depois entram em ação, sabendo que o resto será aprendido na prática. Esse hábito muda completamente a forma como você enxerga desafios. Você deixa de perguntar se vai dar certo e passa a perguntar o que precisa ser ajustado. Essa mudança interna altera seu foco, sua energia e sua disciplina diária. Você começa a confiar mais em si mesmo porque suas decisões deixam de ser promessas vazias e passam a gerar movimento real. E quando o movimento começa, algo interessante acontece. Novas oportunidades surgem. Pessoas começam a te levar mais a sério. Sua mente se adapta ao novo padrão. Mas tudo isso só acontece depois da decisão inicial. Antes disso, só existe potencial não utilizado. Esse hábito prepara o terreno para o próximo nível, porque quando você aprende a decidir mesmo sem garantia, você percebe que não é só o tempo que precisa ser protegido, mas a sua energia, sua atenção e o ambiente que influencia diretamente suas escolhas diárias. É exatamente isso que separa ainda mais pessoas comuns das pessoas de sucesso no próximo hábito. Hábito 2. Proteger energia, não apenas tempo. Proteger a energia, e não apenas o tempo, é um dos hábitos mais ignorados e ao mesmo tempo mais decisivos para o sucesso. Pessoas comuns acreditam que produtividade é preencher a agenda, ocupar cada minuto, estar sempre fazendo alguma coisa. Pessoas de sucesso entendem algo mais profundo. Tempo sem energia não produz resultado. Tempo sem foco vira desperdício disfarçado de esforço. Você pode ter as mesmas 24 horas que qualquer pessoa bem-sucedida e ainda assim não avançar. O problema não está na quantidade de tempo disponível, mas na qualidade da energia que você leva para cada ação. Energia mental, emocional e física. Quando isso está fragmentado, nenhuma técnica de produtividade funciona. Repare como a maioria das pessoas começa o dia já cansada. Não pelo que fez, mas pelo excesso de estímulos. Mensagens, notificações, comparações, preocupações desnecessárias. Antes mesmo de iniciar algo importante, a mente já foi drenada. Pessoas de sucesso aprendem a proteger esse recurso como algo sagrado. Elas escolhem com cuidado onde colocam atenção, porque sabem que atenção é energia direcionada. Proteger energia significa dizer não com mais frequência. Não para distrações que parecem inofensivas, mas corroem o foco. Não para conversas que drenam e não constroem. Não para ambientes que enfraquecem sua disciplina. Isso exige maturidade emocional, porque muitas vezes o que mais consome energia não é o trabalho, mas as pessoas e hábitos ao redor. Existe também o fator interno, pensamentos repetitivos, autocrítica excessiva, ansiedade antecipada. Tudo isso consome energia silenciosamente. Pessoas comuns passam o dia inteiro discutindo consigo mesmas, duvidando, se julgando, revivendo erros. Pessoas de sucesso aprendem a encerrar diálogos mentais improdutivos. Elas direcionam a mente para a ação possível agora, não para o problema infinito. Quando você protege sua energia, seu foco se aprofunda. Você começa a produzir mais em menos tempo, não porque corre mais rápido, mas porque caminha sem interrupções. Isso cria uma sensação de progresso real, que fortalece a autoconfiança e alimenta a disciplina. É um ciclo virtuoso que se constrói com escolhas conscientes. Outro ponto crucial é o ambiente. O lugar onde você vive e trabalha molda seu comportamento mais do que sua força de vontade. Pessoas comuns tentam vencer ambientes caóticos com motivação. Pessoas de sucesso ajustam o ambiente para que ele trabalhe a favor delas. Menos estímulos, menos ruído, menos decisões desnecessárias. Isso preserva energia para o que realmente importa. Proteger energia também significa respeitar seus limites físicos. Dormir mal, se alimentar de qualquer forma,
ignorar sinais de exaustão. Tudo isso cobra um preço invisível. Disciplina não é se destruir para produzir. Disciplina é criar condições para sustentar o esforço ao longo do tempo. Pessoas de sucesso pensam no longo prazo. Pessoas comuns vivem apagando incêndios diários. Quando você começa a cuidar da sua energia, algo muda na sua postura. Você se torna mais seletivo, mais estratégico, mais presente. Você para de confundir urgência com importância. Passa a investir sua atenção em atividades que geram crescimento real, não apenas sensação de ocupação. Esse hábito separa drasticamente os resultados, porque energia bem direcionada amplifica qualquer ação. E quando você aprende a proteger sua energia, você naturalmente se torna mais consciente do próximo desafio, o desconforto inevitável que acompanha qualquer crescimento. A diferença é que agora você não foge dele. Você aprende a conviver com ele e até transformá-lo em rotina. É exatamente isso que define o próximo hábito. Hábito 3. Transformar desconforto em rotina. Transformar o desconforto em rotina é o ponto onde a maioria desiste e onde as pessoas de sucesso começam a se diferenciar de forma definitiva. Todo crescimento exige atravessar territórios internos que a mente prefere evitar. Cansaço, dúvida, frustração, sensação de incompetência. Pessoas comuns interpretam essas sensações como sinais de que algo está errado. Pessoas de sucesso reconhecem esses sinais como parte natural do processo. O cérebro humano foi projetado para buscar conforto e previsibilidade. Ele quer economizar energia e evitar riscos. Sempre que você tenta evoluir, ele reage criando resistência, preguiça, procrastinação, justificativas emocionais. Nada disso é falha de caráter, é apenas biologia. A diferença está em como você responde a isso. Pessoas comuns obedecem essa resistência. Pessoas de sucesso treinam para agir apesar dela. Elas entendem que o desconforto não precisa desaparecer para que a ação aconteça. Elas não esperam se sentir bem para fazer o que precisa ser feito. Elas fazem e permitem que o bem-estar venha depois, como consequência. Com o tempo, algo interessante acontece. O desconforto deixa de ser um inimigo imprevisível e passa a ser um território conhecido. Quando você se expõe a ele de forma consistente, sua mente se adapta. O que antes parecia pesado começa a parecer normal. O que parecia impossível começa a parecer administrável. Isso não é força bruta. É adaptação. Observe como isso funciona em qualquer área da vida. No início, levantar cedo é sofrimento. Depois vira hábito. No começo, se expor, falar, se posicionar assusta. Depois, se torna parte da identidade. O desconforto não some. Ele muda de forma. E cada nova versão sua exige um novo nível de tolerância a ele. Pessoas comuns vivem negociando consigo mesmas. Hoje não, amanhã sim. Só dessa vez. Só hoje. Pessoas de sucesso fazem acordos diferentes. Elas decidem previamente quem querem ser e cumprem esse compromisso mesmo quando a emoção tenta sabotar. Isso cria disciplina real, não baseada em vontade, mas em identidade. Existe um ponto crítico nesse processo. Quando você para de dramatizar o desconforto, ele perde poder. Em vez de interpretar o cansaço como um limite absoluto, você passa a vê-lo como um dado a ser gerenciado. Em vez de ver a frustração como um sinal de fracasso, você passa a enxergá-la como feedback. Transformar o desconforto em rotina não significa viver em sofrimento constante. Significa parar de fugir do que fortalece. Significa escolher desafios conscientes em vez de dores aleatórias. Pessoas comuns escolhem o conforto imediato e pagam com arrependimento depois. Pessoas de sucesso escolhem o desconforto temporário e colhem liberdade no futuro. Quando esse hábito se consolida, algo poderoso acontece. Sua autoconfiança deixa de depender de resultados externos. Ela passa a vir da certeza de que você consegue se manter firme mesmo quando não é agradável. Essa confiança silenciosa muda sua postura, suas decisões
e sua forma de se posicionar no mundo. E quando você já não foge do desconforto, você percebe algo ainda mais sutil. O sucesso não exige ações extraordinárias o tempo todo. Ele exige excelência no básico, repetida diariamente, sem drama, sem glamour. É exatamente isso que separa amadores de construtores de resultados no próximo hábito. Hábito 4. Fazer o básico extremamente bem. Fazer o básico extremamente bem é o hábito que elimina a ilusão mais perigosa do desenvolvimento pessoal. A ideia de que sucesso vem de grandes viradas, momentos épicos ou decisões espetaculares. Pessoas comuns vivem esperando algo extraordinário acontecer. Pessoas de sucesso constroem resultados extraordinários a partir do comum bem executado. O básico quase nunca impressiona. Ele não gera aplauso imediato, não rende histórias bonitas para contar, não dá sensação de genialidade. Justamente por isso a maioria ignora. É mais confortável buscar atalhos do que respeitar o processo simples e repetitivo que realmente funciona. Pessoas de sucesso entendem que o básico é o fundamento invisível de tudo que parece avançado. Quando alguém diz que quer mais foco, mais disciplina, mais produtividade, geralmente está procurando uma técnica nova, uma ferramenta, um método secreto. O que falta quase nunca é informação. O que falta é execução consistente do óbvio. Dormir melhor, cumprir horários, terminar o que começa, manter acordos consigo mesmo. Simples. Difícil de sustentar. O problema não é saber o que fazer. É fazer quando não há vontade, quando não há motivação, quando não há reconhecimento. Pessoas comuns só executam o básico quando estão inspiradas. Pessoas de sucesso executam o básico como padrão mínimo, independentemente do estado emocional. Isso cria estabilidade interna. Existe uma força silenciosa na repetição. Quando você faz o básico bem feito todos os dias, sua mente para de negociar. Não há drama, não há discussão interna. A decisão já foi tomada. Isso economiza energia mental e cria espaço para crescimento real. Disciplina deixa de ser um esforço e passa a ser uma estrutura. Observe qualquer pessoa consistente em qualquer área. Não é genialidade. É presença diária. Não é intensidade ocasional. É constância. Pessoas comuns subestimam o poder do pouco feito todos os dias. Pessoas de sucesso confiam nesse processo porque já viram o efeito acumulativo em ação. Fazer o básico extremamente bem também exige humildade. Exige aceitar que você ainda precisa melhorar no simples, que talvez você esteja pulando etapas, que talvez esteja buscando complexidade para fugir da responsabilidade de executar o essencial. Pessoas comuns se ofendem com isso. Pessoas de sucesso ajustam e seguem. Quando você se compromete com o básico, sua autoconfiança muda de lugar. Ela não vem de promessas futuras, mas de evidências diárias. Cada tarefa concluída, cada rotina mantida, cada pequeno compromisso honrado reforça a identidade de alguém confiável. E essa identidade sustenta decisões maiores. O básico bem feito também cria liberdade. Quanto menos energia você gasta corrigindo erros simples, mais energia sobra para pensar estrategicamente. Pessoas comuns vivem apagando incêndios causados pela negligência do básico. Pessoas de sucesso constroem com calma porque o fundamento está sólido. Com o tempo, esse hábito muda a forma como você encara esforço. O que antes parecia pesado se torna automático. O que parecia cansativo se torna parte do ritmo. Não há glamour, mas há progresso. E progresso consistente é viciante. Quando você domina o básico, algo ainda mais profundo acontece. Sua mente começa a se observar com mais atenção. Você percebe como fala consigo mesmo durante o processo. Se critica, se sabota, se orienta. É aí que entra o próximo hábito, talvez um dos mais ignorados, mas mais determinantes. A forma como você conversa consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. Hábito 5. Conversar. Diferente consigo mesmo. A forma como você conversa consigo mesmo define o limite invisível do seu crescimento. Pessoas comuns usam a própria mente como um tribunal.
se julgam, se atacam, se lembram constantemente do que fizeram de errado. Pessoas de sucesso transformam o diálogo interno em uma ferramenta de direção. Elas não ignoram falhas, mas também não se destroem por causa delas. A mente está sempre falando. O problema é que a maioria nunca percebe o conteúdo dessa conversa. Frases como "eu não sou bom o suficiente", "isso não é para mim", "sempre estrago tudo", parecem pensamentos inofensivos, mas funcionam como comandos. O cérebro executa aquilo que é repetido com emoção. Pessoas comuns se sabotam sem perceber. Pessoas de sucesso treinam a linguagem interna com intenção. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e autopunição. Responsabilidade é reconhecer o erro e ajustar. Autopunição é ficar preso no erro e usar isso como prova de incapacidade. Pessoas comuns confundem as duas coisas. Pessoas de sucesso aprendem a se orientar como um treinador firme, não como um inimigo interno. Quando algo dá errado, observe a reação automática. Você se pergunta o que há de errado com você ou o que pode ser feito diferente na próxima tentativa. Essa simples mudança altera completamente o impacto emocional da falha. Uma versão paralisa, a outra ensina. O crescimento mora nessa escolha interna. Conversar diferente consigo mesmo não é repetir frases positivas vazias. É usar uma linguagem funcional. Em vez de dizer "eu não consigo", dizer "ainda não aprendi". Em vez de dizer "eu sou assim mesmo", dizer "o que preciso ajustar agora". Isso mantém o foco na ação, não na identidade limitada. Pessoas de sucesso entendem que emoção passa, mas identidade fica. Por isso são cuidadosas com as palavras que usam internamente. Elas sabem que cada frase reforça um padrão. Quando o diálogo interno se torna mais claro e direto, a disciplina se fortalece. Você para de dramatizar dificuldades e começa a resolvê-las. Outro ponto crucial é como você fala consigo mesmo nos dias difíceis. Quando está cansado, frustrado ou desanimado. Pessoas comuns usam esses momentos para se abandonar. Pessoas de sucesso usam esses momentos para reforçar compromisso. Elas não exigem perfeição, mas exigem presença. Com o tempo, esse hábito cria estabilidade emocional. Você deixa de depender tanto de estímulos externos para continuar. A voz interna se torna um guia confiável. Isso muda sua postura, sua autoconfiança e sua capacidade de atravessar períodos longos sem resultados imediatos. E quando você aprende a sustentar esse diálogo interno mais maduro, algo curioso acontece. Você passa a se sentir mais confortável no silêncio. Menos necessidade de validação externa. Menos dependência de distrações. É aí que surge um hábito raro, quase desconfortável para a maioria, mas extremamente poderoso para quem busca sucesso real. Saber ficar sozinho sem se perder. Hábito 6. Saber ficar sozinho sem se sentir perdido. Saber ficar sozinho sem se sentir perdido é um dos hábitos mais raros e mais mal compreendidos do sucesso. A maioria das pessoas teme o silêncio porque no silêncio não há distração suficiente para fugir de si mesma. Pessoas comuns preenchem cada espaço vazio com ruído, conversas superficiais, estímulos constantes. Pessoas de sucesso aprendem a usar a solidão como ferramenta de clareza. Ficar sozinho não é isolamento, é presença. É a capacidade de estar consigo mesmo sem precisar anestesiar a mente. Quando você não sabe ficar sozinho, você se torna dependente de validação externa. Opiniões alheias começam a pesar demais. Comparações se intensificam. Decisões ficam confusas. Pessoas comuns vivem reagindo ao mundo. Pessoas de sucesso criam espaço interno antes de responder a ele. No silêncio, pensamentos que antes eram abafados aparecem. Dúvidas, inseguranças, perguntas difíceis. É desconfortável no início. Por isso muitos fogem. Mas é exatamente nesse desconforto que a clareza nasce. Quando você encara seus próprios pensamentos sem julgamento imediato, você começa a entender o que realmente quer, e não apenas o que foi condicionado a desejar. Pessoas de sucesso
Usam momentos de solidão para organizar prioridades. Elas refletem antes de agir. Elas observam padrões de comportamento. Percebem onde estão desperdiçando energia e onde precisam ajustar rota. Isso não acontece em meio ao barulho constante. Clareza exige silêncio. Existe também um fortalecimento emocional que surge quando você aprende a ficar sozinho. Você passa a confiar mais no próprio critério. Decisões deixam de ser terceirizadas. A ansiedade diminui porque você não precisa de aprovação imediata para seguir em frente. Essa autonomia interna é extremamente poderosa. Pessoas comuns confundem solidão com abandono. Pessoas de sucesso entendem que ficar sozinho por escolha é um sinal de maturidade. Elas não precisam se esconder em grupos para se sentir seguras. Elas sabem quem são, para onde vão e o que estão construindo. Isso gera uma presença diferente, uma autoridade silenciosa que não precisa ser anunciada. Com o tempo, a solidão deixa de ser um peso e passa a ser um recurso. Um espaço onde ideias amadurecem, onde decisões são tomadas com mais consciência, onde a identidade se fortalece longe das expectativas externas. É nesse espaço que muitos dos próximos passos importantes surgem. Quando você domina esse hábito, algo muda na sua relação com resultados. Você para de buscar reconhecimento imediato. Passa a se orientar por princípios internos. Isso exige paciência, porque nem sempre há aplausos no começo. Mas pessoas de sucesso confiam nesse processo porque sabem que resultados sólidos não nascem da pressa. E é exatamente aqui que o próximo hábito se torna inevitável. Quando você tem clareza interna e autonomia emocional, você para de dizer "vou tentar" e começa a agir a partir de quem você decide ser. Não mais esperando resultados para se sentir confiante, mas construindo uma identidade que naturalmente gera hábitos consistentes. É isso que separa quem apenas deseja de quem realmente constrói. Hábito 7. Criar identidade antes do resultado. Criar identidade antes do resultado é o hábito que elimina a dependência mais comum das pessoas comuns, a dependência de provas externas para agir. A maioria diz "eu vou fazer quando me sentir confiante", quando os resultados aparecerem, quando alguém reconhecer. Pessoas de sucesso invertem essa lógica. Elas decidem primeiro quem são e depois alinham o comportamento a essa decisão, independentemente do retorno imediato. Identidade não é o que você diz que quer ser. É o que você pratica quando ninguém está observando. Cada pequena escolha reforça ou enfraquece essa construção. Pessoas comuns se definem pelos resultados que ainda não têm. Pessoas de sucesso se definem pelos padrões que mantêm. Elas não esperam vencer para agir como vencedoras. Elas agem como vencedoras para, com o tempo, vencer. Quando você age a partir da identidade, decisões se tornam mais simples. Você não precisa discutir consigo mesmo a cada escolha. A pergunta deixa de ser "o que eu estou com vontade agora" e passa a ser "o que alguém como eu faria nessa situação". Isso reduz desgaste mental e fortalece a disciplina. Observe a diferença. Uma pessoa que diz "estou tentando ser disciplinado" vive negociando. Uma pessoa que diz "eu sou disciplinado" age mesmo quando não quer. A linguagem muda o comportamento porque altera o referencial interno. Pessoas comuns subestimam isso. Pessoas de sucesso constroem identidade com intenção. Criar identidade antes do resultado também protege você da frustração inicial. No começo, quase nada funciona como esperado. Resultados demoram. Reconhecimento não vem. Se sua motivação depende disso, você desiste cedo. Quando a identidade está clara, o compromisso se mantém mesmo no vazio. Você não abandona quem decidiu ser só porque ainda não colheu os frutos. Esse hábito exige honestidade. Exige olhar para os próprios padrões sem desculpas. Exige parar de se esconder atrás de potencial não realizado. Pessoas comuns preferem dizer "eu poderia se quisesse". Pessoas de sucesso preferem provar para si mesmas com ações silenciosas. Com o tempo, a identidade cria um efeito automático. Hábitos começam a se alinhar naturalmente.
Você não precisa se forçar tanto. O comportamento passa a fluir porque está coerente com a imagem interna. Isso não elimina esforço, mas elimina conflito interno desnecessário. Quando identidade e ação se alinham, sua confiança se torna estável. Ela não sobe e desce com resultados imediatos. Ela se sustenta na coerência entre o que você acredita e o que faz. Essa coerência é rara e extremamente poderosa. E quando você vive a partir da identidade, você entende algo que poucas pessoas aceitam. Resultados consistentes não aparecem rápido. Eles aparecem depois de muita repetição invisível. É aí que o último hábito se torna decisivo. A capacidade de agir todos os dias, mesmo quando não há sinais claros de progresso. É isso que separa quem abandona no meio do caminho de quem chega até o fim. Hábito 8. Agir. Todos os dias, mesmo sem ver resultados. Agir todos os dias, mesmo sem ver resultados, é o hábito que testa a maturidade mental de qualquer pessoa. É aqui que a maioria abandona. Pessoas comuns precisam de sinais rápidos de que estão no caminho certo. Elas querem validação, progresso visível, alguma recompensa imediata que justifique o esforço. Pessoas de sucesso entendem uma verdade dura. Os resultados mais importantes são invisíveis no começo. No início, quase nada parece mudar. Você se esforça, cumpre a rotina, mantém a disciplina, e ainda assim, a realidade externa continua igual. É nesse ponto que a mente começa a questionar se vale a pena. Se não seria melhor parar. Se não está perdendo tempo. Pessoas comuns acreditam nessas perguntas e desistem. Pessoas de sucesso continuam, mesmo sem respostas. O problema não é a falta de resultado, é a interpretação do silêncio. Quando não há retorno imediato, muitos assumem que estão falhando. Na verdade, estão apenas no período de construção invisível. Toda a estrutura sólida passa por essa fase. Antes de aparecer, ela se fortalece por dentro. Antes de crescer para fora, cria raízes profundas. Pessoas de sucesso sabem que consistência sem aplauso é o verdadeiro teste de caráter. Qualquer um consegue agir quando está empolgado ou quando alguém está observando. Poucos conseguem manter o padrão quando ninguém comenta, quando ninguém reconhece, quando não há garantia de que aquilo vai funcionar. É nesse ponto que a mentalidade se revela. Agir todos os dias não significa fazer tudo com intensidade máxima. Significa aparecer, cumprir o compromisso mínimo, não quebrar a cadeia. Pessoas comuns esperam dias perfeitos para dar o melhor de si. Pessoas de sucesso respeitam o dia comum e entregam o que é possível nele. Essa regularidade cria um acúmulo silencioso que, mais cedo ou mais tarde, se torna impossível de ignorar. Existe também um fortalecimento interno que acontece nesse processo. Quando você age sem depender de resultado imediato, sua disciplina deixa de ser emocional. Ela se torna estrutural. Você não faz porque está animado, faz porque decidiu. Isso muda completamente sua relação com esforço e paciência. Muitos confundem persistência com teimosia. Persistência é continuar ajustando enquanto avança. Pessoas de sucesso observam, corrigem, refinam, mas não param. Pessoas comuns usam a falta de resultado como justificativa para abandonar, não como dado para melhorar. Com o tempo, algo muda. Pequenos sinais começam a aparecer. O que antes parecia estagnado começa a responder. O progresso surge de forma não linear. Quando isso acontece, parece repentino para quem está de fora. Para quem manteve a disciplina, é apenas consequência. Esse hábito ensina uma lição profunda. Você não controla quando os resultados aparecem, mas controla se estará pronto quando eles vierem. Pessoas comuns param cedo demais. Pessoas de sucesso permanecem até o ponto em que desistir já não faz mais sentido. Quando você age todos os dias, mesmo sem ver resultados, você deixa de ser refém da expectativa e passa a ser construtor do próprio caminho. Essa é a diferença final entre quem vive tentando e quem realmente constrói algo que permanece.
O sucesso não começa quando tudo muda ao seu redor. Ele começa no instante em que você decide mudar o que faz todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há garantia, mesmo quando a vontade não aparece. Pessoas comuns esperam um grande momento. Pessoas de sucesso constroem pequenos momentos diários que, somados, mudam tudo. Ao longo deste vídeo, você percebeu que o sucesso não está em hábitos espetaculares, mas em escolhas silenciosas. Decidir antes de se sentir pronto. Proteger energia. Conviver com o desconforto. Respeitar o básico. Ajustar o diálogo interno. Saber ficar sozinho. Criar identidade antes do resultado. Agir sem ver retorno imediato. Nada disso é fácil, mas tudo isso é simples. E é exatamente por isso que funciona. O maior erro agora seria tentar aplicar tudo de uma vez. Isso cria ansiedade e paralisação. Pessoas comuns se empolgam e se perdem. Pessoas de sucesso escolhem um ponto de ajuste e começam por ali. Um hábito, uma decisão, um compromisso claro consigo mesmas. O progresso real nasce da continuidade, não da intensidade inicial. Pergunte a si mesmo, com honestidade: qual desses hábitos você vem evitando? Onde você sabe exatamente o que precisa mudar, mas ainda não mudou? A resposta não precisa ser dita para ninguém, mas precisa ser encarada, porque consciência sem ação vira frustração acumulada. Entenda algo fundamental. Você não precisa se transformar da noite para o dia. Você precisa apenas parar de se abandonar todos os dias. Cada vez que você honra um pequeno compromisso, sua identidade se fortalece. Cada vez que você escolhe agir mesmo com desconforto, sua mente se expande. Cada vez que você mantém a disciplina sem aplauso, você se aproxima do tipo de pessoa que constrói algo sólido. O mundo não recompensa a intenção. Ele responde a comportamento repetido. Não importa quantas vezes você recomece. Importa se desta vez você permanece. Pessoas comuns param quando fica difícil. Pessoas de sucesso entendem que a dificuldade faz parte do caminho, não é um sinal para sair dele. Se este conteúdo fez sentido para você, é porque em algum nível você já não se encaixa mais na mentalidade comum. Isso é um sinal. Mas sinais só têm valor quando são seguidos de ação. Use isso como um ponto de virada, não como mais uma reflexão bonita que se perde na rotina. Fortalecer a mente é um processo diário. E se você quer continuar desenvolvendo disciplina, foco, mentalidade de crescimento e sucesso de forma consistente, este canal existe exatamente para isso. Inscreva-se, acompanhe os próximos conteúdos e transforme esse momento em um marco real da sua evolução. Agora a decisão é sua. Continuar como sempre foi, ou começar a agir como a pessoa que você sabe que pode se tornar. O próximo passo não depende de motivação, depende de escolha.